Nós estamos na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, com o professor, pesquisador e presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Euges Lima. Vamos conversar com ele sobre esse fato relevante, a Batalha de Guaxinduba. Euges, qual o cenário da conjuntura internacional que envolvia os interesses de Portugal e da França em torno do território do Maranhão? Bem, nesse período aí, início do século XVII, né, quando se dá essa batalha e a própria ocupação francesa aqui no Maranhão, a conjuntura internacional, a conjuntura política, é que, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista do Tratado de Tordesilhas, essas terras, as terras do Maranhão, né, as terras depois do que se tornaria o Brasil, eles pertenceriam a Portugal, né? Só que alguns estados, alguns países da Europa não reconheciam, né, essa primazia portuguesa, né? Exemplo é a França, né? Então a França ela disputava com Portugal, né? E no caso também com a Espanha, porque nesse período de 1580, né? 1580 a 1640, Portugal estava sob a União Ibérica, né? Ou seja, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Então, Portugal pertencia, no caso, à Espanha. Portugal e Espanha, né, faziam parte, enfim, do mesmo núcleo político, né? Então, a França ela disputava o Brasil com Portugal, com a União Ibérica. Então, desde o século XVI, ela promoveu várias ações, né, várias expedições no sentido de ocupar parte do litoral brasileiro. Então, isso aconteceu com o Rio de Janeiro, né, com a chamada França Antártica, né, no século XVI, e no Maranhão, no início do século XVII, com a chamada França Equinocial. Então, o historiador Capistrano de Abreu, um grande historiador brasileiro, né, ele mesmo, nos seus livros, ele diz, durante muito tempo, né, ficou indeciso a quem o Brasil pertenceria, se a Portugal ou a França. Tal, né, era a incursão e a presença de corsários, piratas, né, e navegantes franceses na costa brasileira. Então, o contexto internacional, político, nesse sentido, era esse, de disputa dessas nações por territórios, no caso, no Brasil, na América. É importante ressaltarmos, né, que esse período, né, é um período onde os franceses ocupam essa região aqui do Maranhão, né, no sentido de tentar fundar uma colônia, como eu falei, a França Equinocial. Eles chegam aqui em 1612. Essa região, a região do Maranhão, esse litoral do Maranhão, era uma região que os portugueses já tinham meio que desistido. Eles tentaram colonizar o Maranhão no século XVI, né, até o início do século XVII, por mar, por terra, mas não tiveram sucesso. Então, devido à dificuldade em chegar até o Maranhão, em colonizar essa região, né, eles acabaram desistindo um pouco da colonização dessa parte do Brasil, do norte do Brasil, né? A colonização portuguesa ela se dá no sentido sul a norte, né? Então, eles começam a colonizar pelo sul. E aí os franceses, aproveitando desse espaço, né, que os portugueses não tinham chegado, então, por isso, eles resolveram fundar, né, e resolveram ocupar o Maranhão naquele momento, né? Então, a batalha é um episódio nesse contexto de ocupação francesa do Maranhão, né? É um episódio que é importante, né? É o principal conflito, é a principal batalha, digamos que é a única batalha, né, entre essas duas nações pela posse do Maranhão. Ela é muito importante, mas eu diria que ela não é totalmente decisiva, né, para a expulsão dos franceses. Por quê? Porque mesmo os portugueses vencendo a batalha, os franceses ainda continuam no domínio do litoral maranhense, né, da Baía de São Marcos. Eles continuam ainda com um contingente muito grande, o que leva a crer que eles poderiam
ter condições de ainda resistir e enfrentar os portugueses, que eram tropas tropas menores, com mais dificuldades, né? E quais as consequências do ponto de vista econômico e político para a vitória dos portugueses e consequentemente, a diminuição da força dos franceses na ocupação do território do Maranhão? Pois é, né? A gente sempre observa que alguns autores às vezes colocam que a vitória da batalha, a Batalha de Guaxindu, foi determinante para a expulsão dos franceses. Isso não é bem verdade. A batalha foi importante, foi, né? Foi a única batalha entre essas duas forças. Ela foi muito importante, mas ela não é determinante para a expulsão dos franceses. Como eu falei, né? Os franceses tinham um contingente de 400 homens. A batalha, os dados, né, que a crônica da época coloca é que são mortos 113 franceses nessa batalha, né, no mínimo. Então, portanto, o Daniel de Latouche ainda tinha um exército ainda bem numeroso, né, ainda bem preservado, tá? Tanto é que ele vai permanecer na ilha de São Luís, né? Então, o Jerônimo de Albuquerque, vamos dizer assim, ele ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. Ele meio que fica refém ainda dos franceses. Então, logo após a batalha, que os franceses são derrotados, eles passam de uma situação de hostilidade, de combate beligerante, para a troca de correspondências, que no começo, que inicialmente são hostis, mas com o passar do tempo essas correspondências acabam ficando mais amistosas. Até que o Jerônimo de Albuquerque ele vem para a ilha, fica na ilha junto com os franceses. Então, já depois da batalha, os portugueses ficam na ilha, os franceses também ficam, eles mandam representantes ao impasse, né? Ao impasse de quem ia ficar com o território, eles mandam representantes para a Europa, né? Para a Europa, para decidir a quem pertenceria essa terra do Maranhão. E aí o Maranhão, nessa época, sob a égide da União Ibérica, né, não aceita de forma nenhuma ceder o território e manda mais reforço. Aí é que entra a figura do Alexandre de Moura. Eu entendo que o Alexandre de Moura é decisivo para a expulsão dos franceses e a permanência dos portugueses no Maranhão. Aí o Alexandre de Moura vem com uma esquadra de navios, com centenas de homens, né, para definitivamente expulsar os franceses do Maranhão. E aí o Daniel de Latouche, nesse período, ele fica esperando um apoio da França. Ele vai tentando ganhar tempo, né, tentando ganhar tempo dos portugueses, né, mas, na verdade, a intenção dele é receber apoio da França, um apoio que nunca chega, né? E aí ele acaba se rendendo ao Alexandre de Moura. E, de fato, o Alexandre de Moura não dispara um único tiro, né, porque não tem necessidade, mas a força dele era uma força bem significativa. O apoio, o reforço da França não chega, e não chega, voltando à questão da conjuntura política internacional, não chega porque já aí, nesse momento, há um casamento entre o herdeiro do trono francês, tá, com o herdeiro do trono espanhol. Então, há um casamento aí político, dinástico, entre os dois herdeiros, onde espanhóis e franceses não têm mais interesse em entrar em conflito. E como a França equinocial, o Maranhão, pertencia a Portugal, portanto, não era conveniente politicamente a França entrar em conflito com Portugal, que pertencia à Espanha, né? Então, essa questão política, dos interesses políticos dos reis da época, é fundamental para o fim desse projeto que é a França equinocial.